Olá, muito boa tarde para todos vocês. Cheguem mais, sejam bem-vindos. Começamos, está no ar o nosso Jogo Aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV. Hoje a gente está cheio de assunto, com uma bancada incrível e muita coisa para falar, né? O Bahia entra em campo, é Copa do Brasil, o tricolor precisa de um empate para avançar para as oitavas de final. O Bahia vive um início conturbado no Campeonato Brasileiro. Com 2 derrotas em 2 jogos, este é o pior início de campeonato do tricolor depois de 43 anos. Mas a virada de chave pode acontecer diante do Volta Redonda hoje pela Copa do Brasil. Com certeza é importante para a nossa confiança. Diante do nosso torcedor, a gente precisa buscar essa classificação. É um jogo muito difícil, Volta Redonda é uma equipe muito qualificada. Mas eu tenho certeza da forma que a gente vem trabalhando, que o nosso grupo é merecedor e vai conseguir essa classificação. A pergunta que não quer calar, qual vai ser o time do técnico Renato Paiva? A gente vai tentar descobrir aqui com a galera que está na bancada. No Vitória, a preparação é para enfrentar o Londrina sexta-feira no Barradão. Decisivo no início da Série B, o Vitória busca manter 100% de aproveitamento no jogo contra o Londrina. O torcedor está empolgado, a expectativa é de casa cheia e Rogério aproveitou para garantir o ingresso. Está empolgando, vou ocupar o ingresso agora para disso mesmo. Acho que esse ano sobe. É isso aí, minha gente. Deixa eu dar uma boa tarde para esse time incrível. Aliás, daqui a pouco, já vou te apresentar eles. Antes, meu amigo, olha, na Bahia tem um Auto Center, que é o único que zera todo mês a emissão de carbono. Também é o único que tem os pneus com preços imbatíveis. Desculpa, a média do serviço são entregues em menos de 2 horas. Além disso, esse mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças. Você sabe, né, que eu tô falando da Monobloco, é Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes, Ipituba, 0800 111 7080. E tá lá na abertura, Caio Leone. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Que prazer estar aqui. Prazer com os meus grandes amigos, Nilson e também o Dínamo de Kiev, meu parceiro. Veja, o Bahia começa o Campeonato Brasileiro de uma forma muito ruim, 2 derrotas. No jogo contra o Botafogo, fez até um bom primeiro tempo, poderia ali ter liquidado a fatura, mas o Campeonato Brasileiro da Série A não perdoa. Errou, você vai ter dificuldades. Do lado do Vitória, o Vitória começou a mostrar futebol depois das contratações que foram bem feitas. Agora você acaba enxergando um encaixe melhor nas peças, Marcelo, Vitor Hugo. Você vê um time que está mais forte, mais encorpado e soube, inclusive, contra o ABC, aproveitar momentos do jogo. E aí, a grande questão, né? O Bahia vive o seu pior momento na Série A desde a década de 80 e o Vitória faz a sua melhor campanha da Série B. A gente vai tratar sobre isso no programa, Ju. Vamos nessa, depois de uma aguinha tá tudo certo. Nilson Luiz, boa tarde. Ô, Juliana, abraço pra você, obrigado pelo convite mais uma vez, meu parceiro Caio, meu amigo aqui, Anderson Matos, abraçando a você da Bahia também, de Sergipe. Tomara que o Renato Paiva hoje coloque força máxima, hein? Esse negócio de poupar 3 jogadores hoje... Mas pelo amor de Deus, será que Jacaré vai pro banco hoje, que Chaves e Gabriel Xavier podem começar no banco. Ô, Paiva, acabou isso, meu irmão. Agora é jogo... O Fluminense foi lá pro Pará e ele botou o time titular e havia vencido de 3 no Maracanã. Agora você não acha que essas mudanças podem ser por um novo esquema tático? Eu acho que eles entendem que precisam, às vezes, descansar de alguns atletas. Eu acho que não, viu, Paiva? Agora é o momento de ganhar uns jogos. Esse jogo de hoje vale 3 milhões e 300 mil reais para o Bahia. Vai chegar a 8 milhões e 500 mil reais avançando a quarta fase. E uma classificação para as oitavas de final, né? E o Volta Redonda também não é nenhuma galinha morta, né, Juliana? Não mesmo. Semifinalista do Carioca, mudou algumas peças, mas o jogo é jogado. Anderson Matos, meu parceiro, boa tarde, o nosso dinâmico. Boa tarde, Juliana, um abraço, Caio Leone, meu amigo Nilson Luiz. Deu muita carona na época das vacas magras aqui, ó. Agora as vacas são gordas, né? Ô, querido torcedor, querida torcedora também, Vitória vai entrar em campo amanhã e eu imagino que o técnico Léo Condé, no lugar ali no meio de campo, né, ele pode fazer alguma alteração. E a gente vai falar sobre isso agora aqui no programa Jogo Aberto e, claro, comentar sobre tudo que você nos perguntar. Estamos às ordens. Vamos nessa, né? A situação aí do Giovanni Augusto, que é o que tudo indica, não vai jogar, não treinou, né? Não deve jogar. Olha, amigo, você está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório, procurando por fios e cabos elétricos para a instalação de algum equipamento, nessas horas é muito importante lembrar que a segurança vem sempre em primeiro lugar e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Conduz Cabos. Sua produção
instalação tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia genuinamente baiana, tem qualidade internacional e é por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil. Você conhece, Conduscabos, isso aí. Nessa marca eu também confio. Olha aí, vem mais uma edição de uma corrida que já está marcando o calendário baiano, né? A Band da Aventura. A 13ª edição deve atrair cerca de 150 atletas da Bahia e de outros estados do Nordeste. Desta vez, o percurso de 40 e 120 quilômetros serão em meio à natureza das cidades de Piatã e Abaíra, passando por montanhas e trechos da Estrada Real, na região da Chapada Diamantina. Além da corrida, participam no evento modalidades como mountain bike e canoísmo. Os atletas que vão correr o percurso maior, que são 125 quilômetros, eles vão poder, de fato, chegar ao cume do topo do Nordeste e isso aí vai ser assim, algo muito especial para a divulgação do nosso estado, principalmente para favorecer a visibilidade turística das regiões. A Running da Aventura começou em 2009 na ilha de Taparica e já passou por lugares como Prado Forte, Fazenda Real e Baixio. Correr vendo uma super paisagem, aí é bom, né? Amigo, olha, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é para você. A Brumac, em parceria com a THS, traz para você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionárias, comutadores, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo o que você precisar para sua manutenção elétrica, você encontra em pronta entrega na Brumac. Tem também toda a linha VEG de materiais elétricos, industrial e residencial para você fazer sua manutenção, construir ou reformar com produtos de alta tecnologia, com preços e condições de pagamentos imperdíveis. Em breve tem inauguração da loja de autoatendimento. Mais conforto, rapidez e comodidade para você. Brumac, sinônimo de qualidade e atendimento. Barão de Cotegipe, 110, na calçada. A gente chegou, deu uma deixa de que você vai acompanhar em instantes, né? Aí tem um intervalo rapidinho, já estamos de volta com essa bancada para levar a resenha direto. Hoje tem Bahia, amanhã tem Vitória, muita coisa para a gente falar sobre os times, escalações e escolhas, né? De Renato Paiva e Léo Condé. Fica aí que voltamos em um instante. Devassa. Nosso clima pede uma cervejaça. Beba com moderação. Tem Caju Cap chegando, tem show de prêmios. Um Toyota Corolla 0 no quarto prêmio. Esse desejado carrão pode ser seu. E mais, muito din-din para ficar logo livre dos boletos. É a chance de você mudar de vida. Não fica de fora, garanta logo o seu Caju Cap. Ajude as ações Davosos e participe. É dupla chance, são muito mais chances para você. Tem din-din e tem um carrão no quarto prêmio. Um Corolla 0 que pode ser seu. Só no Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Enquanto a concorrência remarca preços, a Terval marca mais um ponto com você. Seguramos os preços para aumentar a sua satisfação. Compressor Chus de 2 cavalos, promoção bombástica, caiu para R$ 1.290 em 10 sem juros de R$ 129. E para casas e condomínios, a bomba Dancor caiu para R$ 740 em 10 sem juros de R$ 74. Bombas, máquinas e equipamentos? Passe na Terval. Na Terval dá para levar. Salvador, Clínica de Tratamento da Dor. Nosso serviço está capacitado para atender você em um ambiente humanizado. Dispomos de uma equipe multidisciplinar para promover um alívio clínico e afetivo dos nossos pacientes, através de consultas médicas, bloqueios anestésicos, acupuntura, além de outros exames e terapias. Salvador, Clínica de Tratamento da Dor. Garibaldi e Lauro de Freitas. 3237-4001. Conheça os projetos votados e em discussão na Assembleia Legislativa da Bahia. Toda quarta-feira no Band Cidade. De olho no Legislativo. Oferecimento Assembleia Legislativa. A casa de todos e todas. Jogo Aberto Bahia, oferecimento Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual, Universidade Católica, sua jornada começa aqui, matrículas abertas 2023, EITS Brasil, nossos colaboradores, nosso maior patrimônio.
Voltamos, olha, com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados, a Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada, sendo referência em ortopedia no estado. Clínica Eco, Avenida Manuel Dias da Silva, 635, no coração da Pituba. Agende sua consulta, ligue 3248-5081 ou acesse ecoortopedia.com.br. Clínica Eco, a maior clínica especializada da Bahia. Hoje temos continuidade da Copa do Brasil, né? Dentre os jogos, o Bahia vai enfrentar o Volta Redonda na Arena Fonte Nova. Ontem tivemos aí chuva de gols na rodada. Eu comecei a assistir o jogo do Flamengo, depois fiquei tonta com tanta, né? Gol pra lá, bola na rede, vai. Quando você pensa que não, lá vem mais um. Vimos aí outras partidas um pouco mais equilibradas, mas as oitavas de final se desenhando, né, gente? Se desenhando, né? E importante o Flamengo, né? O Flamengo toma 2-0 e depois vai ao Maracanã e dá 8. Que coisa, hein? 8 gols. Então você vê o impacto que tem Jorge Sampaoli e a dificuldade que o elenco estava tendo justamente com o Vitor Pereira. Então não conseguiam ali encontrar o melhor futebol, ele encontrou um esquema onde ele consegue colocar Gabigol e Pedro. Então isso foi importante para o Flamengo, que busca aí voltar aos melhores dias. Outro jogo que também foi interessante foi Corinthians e Remo, né? Decidido nos pênaltis, o Corinthians passou, teve a demissão do técnico Cuca, né? Ele pediu demissão por motivos que todo mundo já sabe, mas assim, na questão do futebol, você vê que o Remo fez um jogo muito competente ali no Mangueirão, mas conseguiu ir para a Arena do Corinthians, que é um local muito difícil, mas mesmo assim perdeu nos pênaltis, porque o Corinthians dentro de casa é muito forte, oitavas de final que vai ficando muito complicada, porque os principais times do país já começam a aparecer e ter os seus lugares. Assim, Caio, o jogo do Corinthians com o Remo, a gente percebe que algumas equipes de centros menores já não são tão frágeis como antigamente. Né? O 2-0 em casa, ontem um jogo apertadíssimo ali, o Corinthians tirou praticamente nos acréscimos, foi aos pênaltis e acabou passando para a quarta fase, né? O América Mineiro também conseguiu passar, o América já não é mais aquele time pequeno que vai e volta, né? Como o Avaí vai e volta. Não, o América está aí estabilizado. É um time que passou de pequeno para médio, agora está de médio para grande. Né? Não tem torcida, mas é um clube muito estruturado com jogadores. E hoje aguardar no nosso âmbito local aqui o Bahia, né? Esperar o Bahia, que o Bahia carimbe esse acesso à quarta fase, que o Paiva não invente fazer mudanças no time, coloque o time principal. Né? Eu vi o Fluminense jogar com o Paysandu no Pará com todos os titulares, já tinha vencido por 3-0. Bastaria colocar um mistão lá para administrar e foi com os titulares. Então isso prova que Diniz tem uma mentalidade diferente. Então, tomara que o Bahia hoje faça um grande jogo, leve os melhores a campo e possa ganhar o Volta Redonda e carimbar esse acesso à quarta fase da Copa do Brasil. No lado nas competições, né, nos jogos, na verdade, não houve nenhuma zebra assim, ontem. Que a Copa do Brasil geralmente tem, né? E se você for ver assim, só o Sport que venceu o Coritiba, mas que não estranha ninguém. Sim. Então, a gente espera que hoje também, né, seu Nilson Luiz e Caio Leone, que se mantenha assim, né? É um jogo difícil, né? Pro Bahia, não é um jogo fácil, não. Como vocês têm trazido aqui. Não existe jogo fácil, né? É complicado e é perigoso, porque o Bahia tem o resultado assim nas mãos e a qualquer momento, né, um gol do Volta Redonda, por exemplo, pode mudar todo o rumo da ópera. A torcida jogar contra, que infelizmente acontece. Então, é muito perigoso. Tem que estar atento, concentrado o tempo inteiro, deixar essas questões de picuinhas para os bastidores, etc., em campo focar em jogar futebol, né? É o que o Bahia precisa. Boa, Anderson. Aproveitar que a gente está falando da Copa do Brasil, o que a gente gosta é bola na rede, né? Tem gols para você. Copa do Brasil, jogo de volta, terceira fase, Mangueirão. E não bastasse o 6-1 da ida, o Fortaleza voltou a bater o Águia de Marabá. Com 9 minutos de bola rolando, Romero tentou 2 vezes, mas quem mandou para a rede foi Romarinho. O próprio Romarinho se encarregou também de uma assistência. Zanocelo emendou de prima e ampliou a vantagem cearense. Nos minutos finais, o lateral do Águia, Bruno Limão, derrubou Hércules no meio de campo. Os dois se desentenderam e teve início ali uma certa confusão envolvendo mais atletas. No meio do empurra-empurra, o árbitro Alisson Furtado precisou tomar uma atitude. Sebajos do Fortaleza expulso, assim como Danilo Cerqueira do time paraense ficou naquilo. 2-0, 8-1 agregado e o Fortaleza está nas oitavas de final da competição e com mais R$ 3.300.000 na conta.
Fue una partida correcta de todo el time y pudimos conseguir el objetivo que es pasar a próxima fase de Copa Brasil. Também na próxima fase da Copa do Brasil está o Sport. Sobrou para o Curitiba do estreante técnico Antônio Carlos. O Leão de Anderson Moreira deu início aos trabalhos na Ilha do Retiro no desvio de Everton. No início do segundo tempo, Zago substituiu Aleph Manga, autor de 5 dos últimos 8 gols da equipe paranaense. E aí, o Coxa amargou de vez a 7ª partida seguida sem vitória. Outro cruzamento de Luciano Juba e Wanderson definiu 2-0. E somando o empate na ida, o recém-campeão pernambucano avançou também às 8ª da Copa do Brasil e segue a maratona. Domingo tem o Novo Horizontino fora pela Série B e na quarta, a finalíssima da Copa do Nordeste. Nosso time tá no limite, né, cara, assim, em termos de sequência, é uma coisa absurda, assim. Eu fico mesmo, assim, admirado com a capacidade desses atletas de poderem jogar tantos jogos decisivos em sequência. Deu para ver que chegamos muito bem pelas laterais hoje, mas falta jogar um pouquinho mais por dentro, falta um jogador que jogue entre linhas e essa foi a intenção da saída do Manga. No Recife para Pelotas, o Atlético Mineiro visitou o Brasil precisando de um empate para se classificar e foi sofrido. Aos 17 minutos, jogada de bola parada e Márcio Jonathan fez 1-0 para os mandantes. Por conta dos 2-1 do primeiro jogo, com aquele resultado, a decisão seria nos pênaltis e até por isso os visitantes partiram com tudo para o ataque, pressionaram, criaram e perderam várias oportunidades. O nó da garganta do torcedor só foi desatado aos 43 do segundo tempo. Passe por elevação de Mariano e Zarate, o bonito, evitou os penais. Final 1-1, Eduardo Cudê, aliviado, admitiu as falhas, mas atribuiu o drama ao estado do gramado do Bento de Freitas. Nestas condições, o análise futbolístico é muito difícil. O time tentou jogar bola, mas vai controlar uma bola você aí neste campo de jogo. Não é normal que precisemos tanta finalização para fazer um gol, essa é a verdade. Mas vai dar certo, temos bons finalizadores e bueno, seguir generando futebol e seguir generando ocasiões do gol para a gente de ataque. Para fechar, o América já tinha vencido o jogo de ida e acabou de despachar o Nova Iguaçu com uma goleada no Independência. O placar, que poderia ter sido até mais elástico em função do pênalti de Michel em Everaldo, marcado e retirado pelo juiz com a ajuda do VAR, foi construído após o intervalo. Micael se encarregou do 1-0. Na sequência, jogada em velocidade pela esquerda, Nicolas bateu para o meio e Everaldo, em posição legal, completou para a rede 2-0. Após troca de passes na entrada da área, o boi bandido Aloísio se livrou da marcação e venceu o goleiro Anderson Max, era o terceiro. O quarto nasceu 3 minutos mais tarde do cruzamento de Nino Paraíba com a finalização de Felipe Azevedo. Aloísio, pelo alto, marcou o segundo dele no jogo e acabou com o sofrimento do eliminado Nova Iguaçu, 5-0. E o América, além de encerrar a série de 3 derrotas seguidas, segue a vida na Copa do Brasil. Mas o mais importante para mim era exatamente a gente vencer bem, para que os atletas recuperassem a confiança, a convicção daquilo que vem sendo feito e vem sendo bem feito. Mas o futebol, ele é cheio de imprevistos, né? E nós também temos que entender. É cada resenha aqui, viu? Falando sobre o jogo de hoje. Bahia e Volta Redonda, né? Na partida de ida, o Bahia fez uma gordurinha ali, né? Uma camadinha fina, mas fez, importante para esse jogo aqui na Fonte Nova. Só que o clima não é dos melhores, né? Vem de 2 derrotas consecutivas na Série A. O técnico Renato Paiva voltou a ser contestado pelas suas escolhas. Hoje, novamente, ele tem algumas opções. O Tassiano não pode jogar, já não tinha entrado em campo, né, na última rodada, porque estava sentindo uma tendinite. O Biel deve já estar 100% dessa gripe, não é possível, né? Porque no último jogo ele entrou num pulmão retado, né? Então, entendeu porque ele começou no banco, a escolha aí do treinador mesmo. Tem o Biel, tem o Ademir, para ele decidir o que ele vai fazer lá no ataque. Tem o Vitor Hugo, que estava também gripado. A gente, se for seguir a linha de raciocínio do Paiva, vai começar no banco, né? Já que o Biel veio de gripe e também começou no banco. Veja, Ju, engana-se quem acha que o jogo de hoje é simples porque o Bahia venceu lá
lá em Volta Redonda, né? Se lembrarmos como foi esse jogo, o Bahia teve dificuldades. O Bahia ganhou o jogo, é bem verdade, fez uma boa largada ali no confronto, mas quem chutou mais bolas ao gol foi o Volta Redonda. O Volta Redonda poderia ter saído com um resultado muito mais interessante, um empate, poderia ter virado, mas o Bahia, quando teve as oportunidades, foi efetivo, conseguiu fazer o 2-1. Mas o jogo de hoje tem questões, como o Anderson inclusive já falou, se você toma um gol, se você entra um pouco mais com a cabeça desconcentrada, com a dificuldade que o Bahia tem tido, inclusive, no Campeonato Brasileiro da Série A, com o torcedor muito chateado, o ambiente pode virar contra o Bahia. Acredito que o Bahia passa hoje? Acredito. Mas assim, falando de Renato Paiva, no momento que ele tem os jogadores que foram contratados para dar um salto de qualidade nesse elenco, Vitor Hugo, Ademir, o próprio Iago, o Tassiano. O Tassiano não pode jogar pela questão da Copa do Brasil. Se você tem os melhores, você usa os melhores. É óbvio se você tem problema ali com um jogador que vai estourar, que vai ter um problema, porque um problema físico, porque ele está jogando, tem muita minutagem, tudo bem. Isso é totalmente compreensível no futebol. Mas está na hora de colocar quem realmente foi contratado para dar resultado. O Bahia já fez muitas experiências, justamente porque ele começa um trabalho do zero, mas são nesses jogos contra o Volta Redonda que você, logo depois, tem um jogo contra o Vasco, que você precisa colocar as suas peças. O 3-4-3 foi interessante, o Bahia foi campeão baiano, mas no momento que chegam esses jogadores, eu acho que você tem que mudar o esquema. Eu não sou treinador, não estou no dia a dia, ele trabalha da forma que ele acha, ele tem as convicções dele. Mas assim, você tem um meio de campo onde você pode ter Cauli como um homem ali de criação, que é um cara muito que joga muito em profundidade, é muito agressivo no ataque. Você tem numa ponta Ademir, Biel e Everaldo, você melhora o seu sistema ofensivo. E pelo sistema defensivo, que sofreu muito contra o Botafogo em gols muito infantis, você precisa ter uma conversa melhor com o Chaves ou substituí-lo por Matheus Bahia, justamente para você ter uma fase defensiva muito mais completa, coisa que não aconteceu na Fonte Nova na última segunda-feira, Ju. Olha, eu acho assim, Juliana, essas duas derrotas no Campeonato Brasileiro e esse jogo de hoje contra o Volta Redonda deixa o torcedor do Bahia preocupado. A palavra é essa, preocupação. Sim. Né? O torcedor não está tranquilo. Por quê? Porque se o Bahia perder segunda, vai para 9 pontos, 0 ponto ganho. E isso vai afetar a equipe lá na frente. Vai ter que fazer um campeonato de recuperação tentando buscar pontos fora de Salvador. E isso não é bom. Aí me perguntaram hoje, Nilson, se o Bahia não classificar hoje e perder do Vasco, como é que fica o Bahia? Digo, fica numa crise. Mas fica como tá, viu, Nilson? Acho que não vai mudar nada. Eles não vão mudar o treinador. Independente do que ocorra hoje ou segunda-feira, eles vão dar continuidade ao trabalho. Agora, eu acho um jogo perigosíssimo. Esse Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-0 há um mês atrás. Mas depois levou 7 no Maracanã. Sim, mas cada jogo tem sua história. Mas ele venceu de 2. Tá lá e vai ficar o tempo todo lá. Então, vou repetir aqui. Paiva, pelo amor de Deus, bota o time principal. Né? Se você... Muita gente falando no Matheus Bahia, tem que voltar a jogar, dá um descanso no Jacaré, bota o time principal, faz o resultado logo no primeiro tempo, e aí você tem 5 mudanças para o segundo tempo, para dar uma descansada no Jacaré, no Chaves, em outros jogadores, mas pelo menos vá com o time principal para poder dar o carimbaço logo e avançar. E olha, esse time do Bahia, né, como a gente bem disse desde o início do programa, vem passando por desconfianças. O torcedor está meio assim com o pé atrás, principalmente pelas escolhas do técnico Renato Paiva. O Bahia vive um início conturbado no Campeonato Brasileiro. Com 2 derrotas em 2 jogos, este é o pior início de campeonato do tricolor depois de 43 anos. Mas a virada de chave pode acontecer diante do Volta Redonda hoje pela Copa do Brasil. Com certeza é importante para a nossa confiança. Diante do nosso torcedor, a gente precisa buscar essa classificação. É um jogo muito difícil, o Volta Redonda é uma equipe muito qualificada. Mas eu tenho certeza da forma que a gente vem trabalhando, que o nosso grupo é merecedor e vai conseguir essa classificação. A equipe baiana venceu por 2-1 no jogo de ida, mas o momento ruim tem deixado o torcedor desconfiado. O Bahia tem apresentado falhas no setor defensivo e por isso ganhou reforços na lista de zagueiros. A chegada de Vitor Hugo é bem vista por Canu. Vitor Hugo é um grande jogador, não preciso aqui definir quem ele é. Mas também não é o salvador da pátria é todo o grupo, é toda a equipe. Assim que nós vamos conseguir chegar longe durante o campeonato. E mais uma vez eu repito que eu não tenho dúvida disso, pelo quanto a gente trabalha, pelo quanto a gente se empenha no dia a dia. A gente vai ao longo da temporada fazer grandes jogos
e ter grandes conquistas. Canu reconheceu que o torcedor tem o direito de estar desconfiado com o momento da equipe, mas fez questão de enaltecer a disposição do elenco. É compreensível a desconfiança do torcedor, mas nosso grupo está bem fechado, bem unido para fazer um baita campeonato, e isso a gente não tem dúvida que vai acontecer. A gente vem num processo muito bom durante a temporada, tivemos algum revés, mas que serve para o nosso amadurecimento, e tenho certeza que ao longo da temporada os torcedores vão ficar muito felizes com o nosso desempenho. Até o empate classifica o Bahia para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe do nosso caráter. Então a gente vai muito confiante para conquistar a classificação. É ruim ficar de fora, no poder da equipe, é agoniante, mas fazer a parte. Espero poder estar em todos os jogos durante o campeonato, se o professor Renato optar por mim. E que a gente consiga juntos, como eu sempre falo, como equipe, uma grande exibição e um grande campeonato, que é o que todos nós esperamos. A fala do zagueiro Canu, ele está de volta, não jogou contra o Botafogo por conta daquela velha cláusula contratual, né, que a gente achou até que o Bahia estava livre disso, mas veio aí, né, no acordo feito para que o Canu disputasse nessa temporada. Um jogador jovem, mas que tem personalidade, que encaixou bem ali, né, e que faz falta quando não joga. Muita. Canu faz muita falta. Das contratações que o Bahia fez no início da temporada, ele e Biel foram os melhores até aqui, né? Cauli chega um pouco depois, mas enfim, é um zagueiro que é inteligente, é um zagueiro que pode jogar pelo lado direito, ele joga como líbero, cobrindo, né? Quando tem 3 zagueiros, ele cobre os outros 2. Um cara importante, um cara que é líder dentro de campo, tem uma boa recuperação, faz muita falta. O Bahia sentiu muito. Agora, assim, a coisa que eu fico prestando atenção, Ju, no Bahia, e quando eu vejo as cenas do jogo contra o Botafogo, é que quando o Chaves ele perde no mano a mano, ninguém da linha defensiva do Bahia se descola para temporizar a jogada, para atrasar a jogada, melhor dizendo, para justamente fazer com que o Júnior Santos não chegue até o gol. Ele vai levando a bola, vai levando, até que ele faz o gol. E o chute não sai um grande chute, a bola ainda desvia e aí acaba matando o goleiro Marcos Felipe. Eu até pedi essa imagem aí desse primeiro gol, né? Que aí, olha aí, Caio, o lance. Ó, são 2 tabelas, né? O primeiro e o segundo gol são 2 tabelas. Esse é muito claro. Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Ele está no meio. Alguém tem que parar a jogada. E não é parar a jogada para tomar um amarelo. É porque você precisa fazer uma falta tática. Você perdeu no mano a mano. Se ele está ali com dificuldade, e Chaves demonstrou isso no jogo inteiro, porque ainda não... Ele não é um cara que tem características defensivas. Isso é muito claro, assim, características defensivas boas. Eu acho, na verdade, que o time do Botafogo já foi orientado a utilizar aquele lado, né? Porque já sabiam realmente dessa deficiência. Tanto que o Júnior Santos é o jogador mais forte e quando ele joga contra a Chaves, ele sempre levava na velocidade e na força física. Então, jogou muito por aquele corredor. E no segundo gol, a mesma coisa. No segundo gol, a linha defensiva está ali postada, tem uma tabela, Tietê acerta no outro canto. Exatamente. Então, ele entra com facilidade no miolo de zaga. Entra com facilidade. Mas tem uma outra questão, Ju, só para não me estender também, porque os outros colegas precisam falar. A questão é a seguinte, eu sempre vou criticar quando eu olhar o trabalho de Paiva e ver que tem erros. E tem erros sim. Tem erros, mas também tem um outro lado da questão do erro. Ele foi um treinador que começou um trabalho do zero. Isso a gente tem que prestar atenção. No Bahia, desde 2007, o único treinador que teve que cumpriu um ano, foi Roger Machado. Será que nunca teremos um treinador que vai trabalhar de médio a longo prazo para a gente ver o trabalho? O Grupo City não vai tirar ele assim, eu espero que isso aconteça justamente para que, quando ele tiver as melhores peças, ele consiga encaixar o time. Claro que nesse momento é muito difícil falar, porque os torcedores estão extremamente irritados e com razão. Não vê o Bahia evoluir. Mas isso é muito importante. Eu acho que ele precisa usar os melhores, como eu disse anteriormente. E quando esse time for pegando mais liga, acho que o Bahia pode melhorar sensivelmente as suas atuações. Eu acho que a grande missão do Renato Paiva agora é usar essa carta na manga do Vitor Hugo. Ele precisa ajustar o sistema defensivo do Bahia para o Campeonato Brasileiro e a sequência da Copa do Brasil. O Bahia não pode levar tantos gols como leva jogando uma competição tão difícil como essa Série A do Campeonato Brasileiro.
Então, jogar a partida já sabendo que vai levar gol é muito difícil você obter sucesso no final do campeonato. Ele tem que ajustar o sistema defensivo. Eu entendo, Anderson, Juliana e Caio, que devido a tantas mudanças, a rotatividade foi tão grande no Bahia, com jogadores de nível técnico mediano no sistema defensivo, que isso causou instabilidade contínua no clube. Defensivamente, o Bahia leva gol em quase todos os jogos. É raro o Bahia não tomar gol. Então, a grande missão do Paiva é ajustar para mim nesse momento, porque o Bahia tem bons jogadores do meio para frente, dali do sistema defensivo, do meio para frente, agora precisa ajustar. Não tem lateral direito, o Jacaré tá quebrando um galho, Chaves é bom ofensivamente, deficiente na parte defensiva. Ele tem que botar o Vitor Hugo, ajustar o Canu e saber. Você quer o quê? 3 ou 2 zagueiros, meu filho? Para você dar continuidade. Não pode trocar muito, porque aí perde. A gente até falava aqui no intervalo, né? Eu, por exemplo, acho que esse esquema com 3 zagueiros não vai se sustentar. Até para que a gente possa ver o Biel com o Ademir lá na frente, né? A questão dos alas. O Jacaré é um jogador que está indo bem. A gente precisa reconhecer a entrega dele, a doação e, acima de tudo, o resultado que ele dá. No último jogo, por exemplo, o Ademir chegou algumas vezes e não conseguiu fazer. Vem o Jacaré lá e guarda o dele, né? Então, a gente não está falando só porque ele é o xodó da torcida, que é Jacaré, não. Porque ele realmente tem dado resultados. Mas aí eu me pergunto, para fazer essa mudança de esquema, minha zaga seria Vitor Hugo e Canu. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia, já que o Chaves não consegue, tem essa deficiência na retomada. E do lado direito, você tira o Jacaré? O Cicinho tem condição de entrar em campo? O André ainda está servindo a seleção brasileira sub-20. No meio de campo, eu acho que um bom meio de campo seria o Rezende de primeiro volante, que é a posição dele de origem, que ele vai muito bem, diga-se de passagem. Acevedo para essa partida, né? Cauli. Lá na frente, Ademir, Biel e Everaldo seria uma boa opção. Concordo com você. Concordo. Agora, sim, ele, querendo ou não, quando ele começa com 4-3-3, ele demonstra grandes problemas. Problemas, inclusive, na linha defensiva, né? Que tinha dificuldade, jogava lá em cima, jogava em bloco alto. Então, o Bahia tomou muitos gols, inclusive no Bavi, no Fortaleza. A gente comentou isso aqui, justamente por a linha estar muito lá na frente. E aí, com a bola estava descoberta, quando a bola estava descoberta, o jogador do Bahia não fazia pressão, o lançamento acontecia, enfim, era o goleiro e o centroavante. Aconteceu muito isso. Só que é o seguinte, uma coisa é Jacaré improvisado como ala, então ele vai percorrer ali o corredor, ele vai fazer algumas recomposições. Outra coisa, ele numa linha de 4. Numa linha de 4, ele tem que ter muito mais treinamento e entendimento, que ali ele vai precisar ser muito mais equilibrado. Sim. Ele vai precisar ser um lateral que vai ter que marcar muito e também vai ter que ir lá na frente, que aí ele já sabe, é instintivo do jogador ir para frente para cruzar, para fazer gols, isso ele faz. Então é completamente diferente. Mas assim, eu acho que o que você falou tem total razão. Se eu tenho os meus melhores jogadores disponíveis, eu uso os meus melhores jogadores. Ponto. Não tem como. Claro. Exatamente. Falando ainda sobre o técnico Renato Paiva, né? Foi uma semana polêmica, confusão em coletiva, tal. O torcedor está aí meio preocupado com a continuidade do trabalho. O português, às vezes, é esquentadinho. Hoje é dia de recomeçar. Se cada um de vocês chegar ao campo e olhar nos olhos de cada colega e mostrar necessidade de vencer, há uma coisa que é garantida: vocês vão lá deixar no campo o que têm e o que não têm para ganhar. Depois de 2 derrotas e o pior início de brasileiro em 43 anos, a Copa do Brasil pode trazer aquele alívio, tirar um pouco o peso antes de voltar ao Brasileirão. Faltam muitas jornadas, as pessoas querem ganhar agora, eu também quero, não é possível, fico nos comos. O meu trabalho é analisar os comos e os porquês. Esse é o meu trabalho. O tricolor tem a vantagem conquistada no jogo de ida. Apesar de vencer em Volta Redonda, o time de Renato Paiva sofreu. Passou sufoco contra a equipe carioca. Se as exibições fossem más, eu diria que poderia impactar. A primeira coisa que eu disse no balneário foi para os jogadores que estavam cabisbaixos, mortos, psicologicamente, emocionalmente. Eu pedi a toda a gente para levantar a cabeça. Toda a gente. Queremos mais. E para chegar mais, é jogo a jogo, é treino a treino. Então olhem para isto como necessidade. Eu preciso de, não é eu quero, é eu preciso.
Respirar novos ares vai ser importante, mas um novo tropeço pode colocar ainda mais pressão no técnico Renato Paiva. Nas coletivas, em momentos complicados, o treinador tem se mostrado irritado com algumas perguntas. 3 meses de trabalho, a gente ainda não consegue fazer essa leitura. Boa noite. Boa noite. Já respondi essa pergunta 20 vezes, não vou responder outra vez. Essa pergunta devias fazer aos génios que criticam a rotatividade dos jogadores. Essa é a tua análise, não é a minha, lamento. Se o torcedor é impaciente, tem que respirar fundo e tem que perceber qual é a realidade. A resposta não poderia ser um pouco ou melhor do que o que está sendo? Não, não pode. E por quê? Porque não pode, porque eu vou-lhe explicar. Se o senhor tiver 11 ovos e não os meter dentro de uma panela e os mexer, não faz uma omelete. Tenho que estudar mais um bocadinho. Tomara que o Bahia ganhe hoje. O miserável é um gênio! Pra gente ver a classificação para as oitavas de final e pra gente ver um Paiva mais tranquilo na coletiva. Porque ele começou a temporada tão de boa, né? Sendo elogiado e tal. E aí com os resultados ruins, que eu falo sempre aqui, futebol e pressão, ó, são aliados, são parceiros. Quem não souber conviver dessa forma, não tem como trabalhar nesse meio. E ele pega ele não quer responder, ele fala do jeito que quer e bem entende. Aí tem uns que são mais esquentados e não aguentam ouvir desaforo, vão lá e respondem, né, amigo? E aí o bicho tá pegando. Agora, seu Nilson, a gente começa. Nilson que tá nas coletivas sempre, mano. Mas eu sou tranquilo, Juliana. Eu faço perguntas referentes ao jogo, jamais vou no pessoal de ninguém. Não, mas no caso, a gente ouviu algumas perguntas aí que ele se recusou a responder, que também foram sobre o jogo, né? Eu sei disso. É porque às vezes assim, não, deixa pra lá. É do bom modo dele, no caso. Eu ia falar uma coisa aqui, mas se eu falar, vai ter gente que vai fazer biquinho, siga aí. É porque quando começou o ano, a gente trabalhava junto ainda. Sim. O Paiva dava aula na coletiva, né? Eu parava para ouvir a coletiva dele, ele explicando, falando sobre futebol. O que ele falava sobre futebol, eu achava interessante, né? E até comentei com o Nilson na época. Eu falei, pô, Nilson, que viagem, esse cara fala bem, ele explica bem o futebol, ele tem boas ideias. E passaram-se 2 meses e tudo desmoronou. No caso, eu acho que ele tem a oratória muito boa, né? Talvez o sotaque português também dê aquela envolvida, já que o futebol brasileiro está nesse boom aí de treinadores portugueses, né? Só que nem todo mundo é Abel Ferreira e nem todo mundo é Jorge Jesus, né? Então, assim, as coisas começaram de uma forma, aí desanda, né? E as pessoas precisam entender que não é terra arrasada, que se ganhar hoje do Volta, se ganhar sábado do Vasco, já vai estar tudo lindo de novo, porque tudo passa pela bola na rede, mas tem que ter um pouquinho de calma, de um lado e de outro, né? Tá criando um clima aí de animosidade meio desnecessário. Eles culturalmente falando, eles não gostam de ser criticados. O Abel Ferreira, mesmo ganhando tudo, briga o tempo todo com a imprensa. Não foi eleito 2 anos seguidos o melhor técnico do Paulista, porque tem a questão com a imprensa não gosta do jeito que ele trata os jornalistas. O Luiz Castro no Botafogo também tem problemas com a imprensa no Rio de Janeiro. O Jesus não, porque ganhou muito. Aí ganhou tudo, né? Só que fazia ganhar. E o Paiva vem nessa mesma linha, né? Vê o jogo da forma correta, mas não gosta. Você acha que ele vê o jogo da forma correta? Como o Anderson falou, no início sim. Porque Juliana, me diga uma coisa. As últimas coletivas, o jogo que ele viu Juliana, não foi o que eu vi, não. Esse jogo do Botafogo, ele botou o time todo na frente no final do jogo. Eu vi algumas contestações. O torcedor, você entende o seguinte, você queria que ele tirasse o atacante e botasse o zagueiro? Tranquilíssimo com o meu trabalho. Ele fez o que devia fazer, Juliana. Ele tirou jogadores, tirou um volante e um zagueiro e botou o time pra frente. Tava tomando 2-1, faltava 6 minutos. Mas é isso. Aí é que você tá falando. Ele fez quando faltavam 6 minutos. Ao meu ver, mas ele já tinha chegou um momento do jogo que ele poderia, inclusive, fazer a virada do esquema. E o que eu questiono muito dele são essas mudanças extremamente previsíveis.
Que o treinador, eu acho que ele precisa, né, ter aquele traquejo de mudar a história do jogo com a bola rolando. Você tirar um zagueiro e botar outro, você tirar só um atacante e botar outro, quando o time não está funcionando, para mim é muito comum. Isso aí eu também chego lá e faço, né? E o papel dele, para mim, ali é outro. Ele, inclusive, poderia ter aberto mão de um dos zagueiros para deixar Ademir e Biel juntos, e ele não conseguiu fazer isso, além da letargia para mudar. Mas quando ele foi questionado sobre as substituições, aí ele vem com aquelas 20 pedras na mão, ao invés de responder de forma, né, tranquila, o que ele poderia falar. Olha, ele tem o direito de falar, eu acho que ali na hora eu não tinha que mudar, mudei na hora que eu quis. Não falar, eu não sou obrigado a fazer substituição, né? Ele não foi legal dessa forma. Realmente agora, é difícil. Verdade seja dita que tanto o Everaldo quanto o Ademir eles cansaram. Foi substituição por questão física. O Everaldo pregou e o Ademir correu muito no primeiro tempo e pediu para sair. Agora, faltando 6 minutos, mais os acréscimos, ele tirar um zagueiro e um volante e botar 2 atacantes, eu acho normal. Ali não é mudança tática, ali é no abafa, aí já é o desespero, né? E eu vi algumas contestações dizendo, ele tirou o zagueiro, não sei. Gente, ele queria que fizesse o quê? Botasse zagueiro no lugar do atacante, recuasse o time. Eu não entendo. Agora, sim, eu acho que o Paiva faz boas leituras dos jogos. Ele talvez tenha um pouco de ranço quando é questionado. Ele não gosta de ser questionado. Ele não gosta. Agora, a leitura do jogo jogado, eu acho que dos últimos técnicos, ele tem sido, para mim, o melhor. Ju, existe uma coisa que eu estava pensando esses dias e com a discussão de vocês, né, sobre esse tema, eu prestei atenção no seguinte. Se a gente lembrar de Luiz Felipe Scolari, ele era extremamente grosso na coletiva. Muricy também. O Abel Ferreira também muito grosso, duro. Deselegante. Muitas vezes deselegante. O próprio Renato Paiva. O Jorge Jesus também, em alguns momentos ele era extremamente, agressivo, mesmo ganhando tudo. Só que existe uma grande questão que é a questão. O resultado. Claro. Quando o resultado acontece, vira até tema de podcast, todo mundo quer falar com essa resenha. E ele fica até mais simpático, inclusive, quando ganha. Só que, para mim, está muito claro, e aí eu pego aquele comentário do nosso querido Nelsinho, o nosso querido mestre, que ele fala da questão da adaptação. O português, ele é muito literal. Isso não quer dizer que ele tenha que ser grosseiro. Ele, em muitos momentos, já vai armado para a coletiva, porque ele acompanha tudo que se fala. Mas aí é um trabalho dele, para ele ficar mais tranquilo, para ele responder melhor. Quando ele é perguntado, ele precisa responder. Se ele for insultado, não. Aí eu entendo. Mas assim, ele precisa falar sobre o jogo 10 vezes que for perguntado. É o trabalho dele. Então, acho que para ele cair nas graças da torcida, depois daquelas 2 goleadas, que está muito forte na memória do torcedor tricolor, ele vai ter que ganhar de um time ou de times, que é o que o torcedor tricolor deseja, no Campeonato Brasileiro da Série A. Antes disso... a gente tinha falado aqui algumas vezes, né? E eu falo super tranquilamente, porque disse antes da Série A começar. O técnico Renato Paiva, ele está tendo uma oportunidade sensacional para a carreira dele, treinando um dos maiores clubes do futebol brasileiro, com a torcida apaixonada, que se vier o resultado, a torcida vai carregar ele nos braços. Ele já deve ter sentido isso. Mas até agora ele não ganhou nada, ele não mostrou para que veio, ele não conseguiu dar padrão a esse time do Bahia. A gente está entrando no mês de maio, né? Tem tempo ainda, vão ter 36 rodadas no Campeonato Brasileiro. Só que ele também tem que entender, né, que para ele ter o resultado, ele precisa ter coerência no que ele faz. E algumas coisas dele, ao meu ver, são incoerentes. Para ele, não. Para ele, são tranquilas. Agora, eu tenho o direito de discordar de algumas coisas que ele faz. Claro. E é isso que ele não aceita muito, né? Se é feita uma pergunta para ele de forma educada, como eu já vi vários colegas fazerem, ele simplesmente não vou responder, porque para mim é isso e para você é isso. Então, assim, aí vai viver nesse embate desnecessário. Estou torcendo muito para que o Bahia dê uma goleada no Volta Redonda hoje, para que ele chegue na coletiva sorrindo, feliz da vida, né? Abraçando todo mundo. Quem sabe? Daqui a pouco tem as notícias do Vitória. Agora, tem um parceiro meu que está aqui no estúdio. Vamos lá, vamos trabalhar, tio Júnior? Já tem palpite. Vamos palpitar para Bahia e Volta Redonda. Vou querer o placar de Dinho também, mas antes, chegue mais. Eu posso chegar do seu lado? Venha cá. Eu não sabia desse formato, eu tô amando. Boa tarde. Como é que tá a mamãe do ano? Tô ótimo, e você, quer dizer, vocês estão bem? Olha, Dinho... Diferente do Bahia? Diferente mesmo do Bahia que tá, né? Do clima?
O clima tá pesadíssimo. Depois que você der esse recado, porque esse recado é para mudar a sua vida, viu, meu amigo? velho. Aquela coisa que chega assim para dar aquela sacudida. E custa pouquinho, Juju. Eu sei Custa que pouco sonhar. Esse momento do mês é aquele momento difícil, porque o dinheiro já foi embora. Sim. Aí fica só o quê? As dívidas e os boletos. E o recado, com certeza, para poder ajudar a galera que tá nessa situação. É Roda o isso VT que a gente aí. vai conferir junto. Final do mês não tá nada cremoso pra você, né? Mas pode ficar. Sabe como? Adquira o seu Bahia na Sorte dessa semana. Você vai concorrer a 150 mil reais só no quarto prêmio. E mais 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro e 15 giros da sorte de R$1.000. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. São 150 mil livre de impostos direto na sua conta. Você vai mudar de vida e por apenas R$5. Porque aqui você já sabe. Bahia na Sorte custa pouco sonhar. Aí vem aquela dica de milhões. Você já viu esse moço bonito aqui? Rapaz, eu fico lindo nesse VT aqui, velho. Rapaz, agora o olho tá meio assim, pode olhar. É porque aqui eu tô piscando pra poder dar aquela dica. Pega o telefone agora aí que você tá na mão pra poder comprar o seu Bahia da Sorte através do QR Code. Você vai apontar o telefone, vai comprar o seu título e concorrer a 150 mil reais só no quarto prêmio. Aí você pensa que acabou. Não. Tem 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro e 15 giros da sorte de R$1.000. Eu, no seu lugar, comprava agora o seu título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda pra mudar a sua vida. Bahia da Sorte custa pouco sonhar e domingo eu te espero ao vivo. Ô, Dinho, você é Bahia ou Vitória Afro? Rapaz, se eu te contar isso aqui, vai gerar uma polêmica. É Eu vou Bavi sair daqui igual e a vou mim. apanhar. Ó, vou lhe falar, eu sou corintiano. Primeiro ponto. Pronto. Aí começa, Corinthians, eu não gosto. Eu também, eu tô entendendo o fato das pessoas não gostarem. Mas, de verdade, eu tô sendo, como é que eu posso dizer? Mordido pelo mosquito do Bahia, você acredita? Só reclama. Calma, não é sobre reclamações, é sobre influências da família, Sim. entendeu? Galera paulista, aí eu era molequinho, pô. Vamos falar a verdade, Ju? Imagine você lá, 7 aninhos. Certo? Os tios, os primos. Aí seu pai te leva no Barradão, que eu ia no Barradão, né, Anderson? É isso que eu tô Calma. Eu ia no Barradão lá com o velho. Aí, pô, o velho foi comprar cigarro, nunca mais voltou, traumatizado. Meu Deus! Aí, abandono parental, não vou torcer pra esse time nunca mais. Aí parei, comecei a torcer pro Corinthians, porque meus tios gostavam bastante e eu era muito, assim, vidrado na cultura do rap ali, do underground. E, pô, maloqueiro é corintiano. Só que hoje, rapaz, eu experimentei doses homeopáticas da Fonte Nova. Da torcida ali, na pressão. Não, é muito gostoso ir pro estádio, É brother. diferente, né? É um negocinho, sabe, diferenciado. Sai entender da mulher. Ô, Anderson, não tem dedo de mulher nenhuma. Você quer que eu diga o que é, irmão? Não valoriza o que Passeio tem. turístico. Pode olhar, a Fonte Nova tem uma estrutura assim, F5, coisa nova. Entendeu? Que o Barradão precisa atualizar pra ontem. Aí, ó, pronto, já ficou a dica aí no ar. Agora, já que você tá sendo picado por Lá esse ele. mosquito. Só pra deixar claro e evidente. Pelo amor de Deus. Mordido. Isso. Mordidinho. Mordidinho. Hoje tem Copa do Brasil. Sim. Bahia e Volta Redonda E Bahia na fonte. chuva, todo Na mundo correndo pro setor norte hoje. Galera vai. Bom, já tá querendo alugar o sócio setor norte, ô, velho, pelo Qual amor o de Deus. seu placar pra Rapaz, esse jogo? eu acho que hoje o Bahia ganha. Não vai ser um jogo fácil, não. Eu acredito que essa pressão que tá acontecendo... Eu tive a honra de fazer parte do jornalismo esportivo, né? Sim. Durante um momento da minha vida, há uns mais de 10 anos atrás. Isso. E tem muito tempo, viu, Nilson? Muito tempo. Mais de 10 anos atrás. Encontrava você lá nos bastidores. E eu vou falar, a pressão dos bastidores de um time influencia muito no jogo dentro de campo. E eu acho que o clima do Bahia não está propício à leveza que o futebol ele necessita ali para poder acontecer da forma mais perfeita possível. Eu acho que o Bahia ganha de 1-0. 1-0. Assim como a chuva que está caindo. Espero que seja para lavar esse clima ruim dentro lá dos bastidores. Tomara. Do tricolor e a gente possa sorrir de maneira mais positiva, mas repito, por mais que eu esteja sendo mordido pelo Bahia, eu torço para os dois times. Então Acho que pronto. o futebol baiano Futebol tem que baiano na veia. Você também é assim, né, Juju? Sou Bavi total. Vai no fundo, no fundo. Coração. Bavi. Ah, entendi. Beleza. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. Já a gente vai falar do Vitória. O Rubro Negro joga amanhã com Londrina no estádio do Barradão. Agora aqui, olha, uma dica pra você, pra te passar quando tem algum problema no carro, precisa comprar peças, por exemplo, não abra mão de uma coisa. Qualidade original, preço ser igual, exija Castrilon Autopeças. Para vocês terem ideia, a Castrilon tem mais de 40 anos no mercado, é uma longa caminhada, oferecendo os melhores preços em peças de altíssima qualidade, com mais de 60 lojas nos estados de Goiás, Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso, na Bahia, em mais estados, logo serão 70 lojas espalhadas no Brasil. Então, se precisar de peças para o seu carro, picape, caminhão, carreta, além de pneus, lubrificantes e muito mais, procure a Castrilon mais próxima. Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual. Fica aí que a gente volta já.
Jogo Aberto Bahia. Oferecimento Castrilon Autopeças. Qualidade original. Preço sem igual. Universidade Católica. Sua jornada começa aqui. Matrículas abertas 2023. EITS Brasil. Nossos colaboradores. Nosso maior patrimônio. É só amanhã, no Atacarejo. Fígado, o quilo, R$10,90. Carne, o quilo, R$14,48. Café Melita Vácuo, 250 gramas, R$7,35. Espaguete Pilar Fino, 400 gramas, R$2,25. Açúcar Cristal Bela, 1 quilo, R$3,25. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$6,78. Banqueta Sol Plast, R$17,98. Copo descartável Maratá, 200 ml, R$4,75. Atacarejo, menor preço da Bahia. Abril é o mês de aniversário Casa de Apostas. Vai ser o mês inteiro com muitas vantagens para você. E na Casa de Apostas os saques são imediatos e ilimitados. Cadastre-se agora e já comece dobrando o seu depósito. Vem pra cá, vem pro aniversário Casa de Apostas. A empresa de qualidade e tecnologia e inovação. Manutenção de caminhões e o atendimento é excelente. Você consegue aqui refazer um projeto, refazer um radiador e colocar o sistema de manutenção de refrigeração do equipamento em dia. Em Salvador não tem outro concorrente, então ideal radiador para mim aqui já está na via. Olha só, você aí está precisando de espaço? Estoque Tudo Self Storage tem a solução. Aqui você pode alugar depósito dos mais variados tamanhos para armazenar de forma prática, segura e o melhor, com um ótimo custo-benefício. Guarde sua mudança, seus arquivos e também aqueles objetos que ocupam espaço na sua casa ou no seu escritório. É um conceito novo, moderno e prático. Conheça o Estoque Tudo no Vale do Ogunjá. Solicite o seu orçamento. Telefone é 7133560088 e o site estoquetudo.com.br. O Vitória vai enfrentar o Londrina amanhã no Barradão, tentando a terceira vitória consecutiva na Série B. Decisivo no início da Série B, o Vitória busca manter 100% de aproveitamento no jogo contra o Londrina. O torcedor está empolgado, a expectativa é de casa cheia e Rogério aproveitou para garantir o ingresso. Está empolgando, vou ocupar o ingresso agora para isso mesmo. Acho que esse ano sobe. E o torcedor faz questão de aproveitar a boa fase do time. Um momento especial para o Vitória, um momento de ascensão, acho que estamos no caminho certo. 3-0 nas duas partidas e nenhum gol sofrido. Esta torcedora não se cansa do placar e arrisca repetir a dose para o jogo contra o Londrina. Com fé em Deus, ele vai ganhar mais uma vez. 3-0 de novo. Vitória e Londrina se enfrentam amanhã às 7 da noite no Barradão. Neste sábado, 4h20 da tarde, Botafogo e CRB. E no domingo às 3, Novo Horizontino e Sport. E às 5h30, ABC e Ceará. Brasileirão Série B. Anderson Matos. Me conte tudo ou não me esconda nada. Como é que tá esse time do Vitória? O ambiente deve estar bom, né? Ah, sensacional. É muito diferente, né? A gente tem que falar do nome de Ítalo Rodrigues, que é o diretor de futebol, que chegou sem prometer muita coisa, mas ele prometeu que iria tentar fazer contratações e acertar muito mais do que errar, e até este momento que nós temos visto é isso. Então, traz para a gente uma grande esperança aí de dias melhores no Vitória. Sobre a atividade ou as atividades para o próximo jogo de amanhã, eu imagino que o técnico do Vitória, o Léo Condé, ele utilize o time que deu certo após algumas entradas ali, né? A exemplo do GG. E o GG, quando entrou, fez o gol, fez um bom jogo, contribuiu. Assim, eu imagino que ele faça essa alteração. No caso, vai tirar o Thiago e colocar o... Não. No caso, o Léo Gomes, né? Seria o jogador que sairia do time, sim, e entraria o Rodrigo Andrade. Jogaria o Rodrigo Andrade lá na função
de primeiro volante, vamos chamar assim, né? E o GG? Segundo homem. Ah, entendi. Com o Thiago Lopes, que muitas pessoas não gostam, inclusive até o momento não me agrada o futebol do Thiago, mas dentro do Vitória ele é muito assim, eu vou chamar de preferido, sabe? Mas ele está sempre no time titular e até o momento não tem uma explicação plausível. No último jogo, não é que ele comprometeu, né? Mas também não agregou muito. Não. Então, quando houve a mudança, a gente conseguiu ver um Vitória um pouco mais para frente. Mas o Thiago Lopes realmente é isso, né, Juliana? Ele não compromete o time, né? Não atrapalha. Mas falta ele ajudar um pouco mais, né? Um meio atacante, um camisa 10, de repente dar um passe para gol, de repente fazer gols, enfim, participar mais da partida. Enfim, tem algo tático que agrada o Léo Condé e as pessoas do clube que fazem com que o Thiago Lopes permaneça de time titular, né? Tomara que, assim como foi contra o Ceará, se eu não estou enganado, diante de muitas críticas que ele estava em campo, ele terminou marcando gol, dando passe, que seja assim também nesse duelo de amanhã contra o Londrina. Muito importante, sabe, Ju? Em 2012, o Vitória fez 31 pontos de 39 disputados. Ou seja, na 13ª rodada do primeiro turno, já tinha 31 pontos. E foi para lá, foi para cá, oscilou bastante e terminou que ficou com 71 pontos ao final, mesma pontuação do São Caetano, que teve 71 também. Então, é o momento de fazer a gordura, esse início, aproveitar que a torcida está chegando junto, né? Devemos ter mais de 20 mil ou 20 mil pagantes na sexta-feira. Uma sexta às 19 horas é um público muito bom. Então, aproveitar que o momento está bom dentro de campo e fora dele mais ainda, construir uma gordura e construir bons resultados para almejar coisas grandes na Série B desse ano. Ju, o que o Vitória melhorou muito nas suas atuações é principalmente as laterais, né? Zeca está muito bem. O Marcelo também entrou, inclusive no jogo contra o ABC, recebeu uma carga ofensiva muito grande ali. Por ali jogaram o Todinho, que depois se machucou, depois entrou o Wellington. Ele conseguiu segurar ali. Felipe Garcia fez um jogo muito bom no primeiro tempo, levou muito perigo para o Vitória. O Vitória foi se segurando, marcou. E aí, na minha concepção, o Vitória ganha o jogo quando ele coloca Rodrigo Andrade de primeiro volante, coloca GG, que é um cara que cuida mais da bola, né? Um cara que é mais de posse de bola. Então ele foi importante ali naquele momento, porque o Vitória precisava. O Vitória tinha amplitude, conseguia abrir a defesa adversária, mas não tinha jogada pelo meio, não construía por dentro. Então quando ele teve um Oswaldo também posicionado ali, ele abre Mateuzinho de um lado e aí depois ele coloca Rafinha também, você percebe que os gols começaram a acontecer. Então toda vez que essa substituição acontece, abre aí uma forma do time jogar, do time atacar o adversário, e ele pode utilizar isso, inclusive no jogo contra o Londrina. O Londrina estreou ganhando do ABC por 1-0, mas vem de um resultado negativo. Tomou 3-0 da Chapecoense, né? O Alexandre Galo, que é o treinador do Londrina, acredita que o time está evoluindo. O time contratou muito também, né? Mas acho que o Vitória é favorito, vai jogar com o Barradão lotado, talvez seja o maior público do ano, né? O Vitória não tinha entregado até aqui um futebol interessante e tem entregue. E assim, a importância de Léo Gamalho. O Léo Gamalho talvez não seja aquele cara ainda que comece a fazer vários gols a todo momento. Mas ele pegou ali nos pênaltis com muita responsabilidade, com muita experiência e frieza, bateu os dois no gol, mudou o canto e não é simples fazer isso. Então é importante o Vitória, inclusive, estar com o seu departamento médico se esvaziando, né? O Thiago Rodrigues, o Diego Fumaça também já treinou ontem, fez a atividade com o elenco. Então isso vai encorpando o Vitória, que tem essa mescla de jogadores novos com jogadores mais experientes e que começa muito bem, né? Começa com 100% de aproveitamento, podendo até ter 9 pontos. Vamos aos palpites para hoje? Aí é ruim. Bahia e Volta Redonda, na Arena Fonte Nova. Dinho Júnior estava aqui agora há pouco, já falou 1-0 para o Bahia. Eu vou na sua. Como é que tá a sua maré, Caio Leone? Não, sempre ruim. De palpite? Então eu vou começar. 2-0 para o Bahia. Eu? Sim. Foi de 3-1. 3-1. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu mestre, Manuel Lima Matos, tá... Grande Manuel. Saudade de você, bom, Manuel. Ele mora no meu coração. Gosto de graça. Doçura. Figura. Bahia vai ganhar o jogo 3-0 hoje. 3-0? 3-0, tá bom? 3-0, não toma nem gol, né? Eu também coloquei 2-0 sem tomar gol. Sempre tem que ter umzinho. Acho que o Bahia não perde, não, o jogo de hoje. E o placar? Bora, Dinamo de Kiev! Eu falei com isso aqui ao lado, que eu creio que seja um 2-0 pro Bahia. O Volta Redonda tá com mudanças, né? Vem em poucos jogos recentemente.
é um jogo para o Bahia vencer. Também, vamos nessa, né? Quem sabe, né? Um resultado bom, classificação para as oitavas, e aí todo mundo feliz amanhã. E o Vitória ganha do Londrina. Olha que fim de semana, beleza, gente? É só alegria. Só alegria, estamos precisando, né? Caio Leone, Nilson Luiz e Anderson Matos. All Black hoje, né? All Black. Sempre um prazer estar aqui com você, Ju. Valeu, meus amigos. Show de bola. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Espero vocês às 17 horas na Band News FM. Tchau, tchau.